vem alunia, vem. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados radiovintes da RU, minha saudação fraterna a todos vocês. Estamos retomando, nesse momento, essa série de temas de doutrina social da Igreja, pensamento social cristão. Eu lembro que nas últimas 3 oportunidades nós já falamos dessa doutrina social, uma grande visão do seu conjunto, e falamos das fontes, Bíblia, padres da Igreja, e falamos também dos precursores no último programa. Os precursores foram aquelas figuras, aquelas pessoas, comunidades e também lideranças cristãs que na época da Revolução Industrial já foram pensando essas temáticas, já foram lutando, empenhando-se por mais justiça e fraternidade, defesa dos trabalhadores, que na época eram muito duramente tratados, explorados pelo capital. E aí foram formulando princípios que depois foram recolhidos pela Igreja, né, e eles mesmos contribuíram muito para que se formulasse essa primeira grande encíclica de Leão XIII, chamada Rerum Novarum, sobre a condição dos operários. Então, este foi o nosso programa anterior. E vamos hoje entrar nestas grandes encíclicas sociais, as 11, uma por uma. Nós vamos dar uma síntese, sobretudo dessa primeira, que foi assim, a grande inovação, foi uma novidade, né, que estourou na Igreja, que provocou reações positivas, mas também oposição. Imagina ser Papa, aí virou comunista, né? Teve gente que falou isso, né? Então, vamos, antes então de entrar neste primeiro grande tema das encíclicas sociais, da sua formulação, que é a encíclica Rerum Novarum, nós vamos ainda fazer, como das outras vezes, a oração do Ano Nacional do Laicato, já que é aos leigos que toca a grande missão de pôr em prática essa doutrina social no meio em que vivem e trabalham. Oração do Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como Igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Pai, pela presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais e testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos, ó Trindade Santa, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Passemos então para esta primeira grande encíclica da doutrina social da Igreja, lançado no dia 15 de maio de 1981, e que se chamou Rerum Novarum, sobre a condição dos operários. Como eu disse, foi uma encíclica que causou grande impacto
na igreja e no contexto social da época, tanto da Europa e também fora dela. Vou fazer comentário de um pouco de alguns aspectos dessa encíclica, porque ela é, assim, a grande referência. Tanto que várias outras encíclicas que foram escritas depois lembravam, por exemplo, né, a 40º ano, em 1931, completou 40 anos dessa encíclica, o Papa Pio XI lançou uma encíclica muito importante que atualizou esses ensinamentos para essa nova época. E assim foi, né? Nas datas, né, de aniversário sempre se lançavam novamente outras encíclicas. E no centenário, né, foi lançado há centésimos anos, no centenário da encíclica Rerum Novarum. O Papa João Paulo II lançou esta encíclica com atualizações, incluindo já o Concílio Vaticano II e outros temas, sobretudo temas da ecologia, que não eram assim muito considerados em encíclicas anteriores. Sobre a condição dos operários. Essa encíclica, como diz um comentário do professor Higino Giordani, essa encíclica sobre a questão operária é a mais popular do papado desse último século, digamos, com a chamada questão social que vem abordada nesta encíclica e que foi ardentemente debatida nesses últimos mais de 100 anos na Igreja. A Rerum Novarum pode colocar-se ao lado das grandes definições conciliares e das encíclicas pontifícias mais importantes pela ressonância social, a repercussão que teve produzida, e pelo influxo que ainda agora exerce. A Rerum Novarum ainda hoje é muito citada, porque definem uma posição da Igreja docente, né, do magistério da Igreja, o Papa, os bispos, em horas críticas de desorientação e controvérsia, e assinalam uma orientação segura que há de perdurar por gerações e gerações. Né? Isso então é a Rerum Novarum, lançada em 1891. Essa Rerum Novarum foi para a ação social cristã, o que foi o Manifesto Comunista, 1848, ou Capital de Marx, para a ação socialista. E a gente pergunta, mas como é que lançou apenas em 91, quando já em 48 se fez esse manifesto do Partido Comunista? Claro, esta envergadura, né, de ação social nós não tivemos um documento anterior, mas, como já disse, os precursores começaram a atuar nos anos de 1820 e 30. Nós já tivemos Ozanam, Federico Ozanam, von Ketteler, nas suas diversas regiões, diversas cidades, já colocando as grandes bases do que seria depois a doutrina social. Então, não é que a gente possa dizer que só naquele momento é que a igreja começou a se preocupar, não. Porque a igreja são todos os cristãos engajados, sobretudo os líderes que nas diversas regiões e cidades vivem esse compromisso cristão. Marx e Leão XIII partem de verificação muito semelhante da estridente desigualdade econômica entre a riqueza, a plutocracia e o proletariado, o capitalismo e o proletariado. E quiseram ambos realçar a sorte dos operários, oprimidas pelo liberalismo econômico que consagrava a opressão dos mais fortes sobre os mais fracos, ou se desinteressava da luta social. Marx quis resolver essa situação do conflito entre capital e trabalho, suprimindo o capital, socializando tudo e reduzindo tudo ao trabalho. No seu materialismo histórico, parecia que a história era determinada pelo fato da produção econômica, a qual estava ligada à luta de classes. E no seu materialismo filosófico, para que não houvesse a fugas dessa sujeição de tudo e de todos à economia da produção, quis expulsar do seu sistema toda a espiritualidade, toda a religião. Né? Marx não queria nenhuma religião no campo social, aumentando assim ilimitadamente o círculo da escravidão. Claro, porque não havia razões de pessoas mudarem o seu coração. Era a luta de classes, né? E venceria o mais forte.
E nisto se une o socialismo com o industrialismo mais odioso. O socialismo acabou, no fim, não resolvendo essa questão. E nós vimos isso, né, depois de algumas décadas, com o fracasso, né, de um sistema socialista imposto de cima para baixo, sempre ligado a ditaduras, como foi na União Soviética e nos seus países por eles dominados e escravizados. Então, o socialismo produziu muita violência e muita exploração também, né, que em nome da ditadura do proletariado, que no fim virou ditadura do Partido Comunista e não do proletariado. Leão XIII viu a sua encíclica aclamada por uma grande parte de católicos. Então, ele foi recebido muito bem por uma grande parte, sobretudo do catolicismo social. Mas foi tolerada e até vista com reservas, criticada e escarnecida até por outras pessoas, mesmo no campo católico, né? Houve gente que se opôs, que criticou o Papa. Mas esse Papa está louco, esse Papa aí está na linha de Marx, está querendo, né, defender os trabalhadores e tal. Toda essa coisa que na época assim era visto como coisa só do socialismo, defender o trabalhador, né? Como se isso só fosse coisa do socialismo. Mas, como é próprio de documentos da igreja, está habituada a ver fenômenos do alto, de longe, nem sua carta do trabalho, a igreja assumiu pouco a pouco maior importância nesses anos, com o decurso dos anos. Essa carta do trabalho foi adquirindo importância e sendo reconhecida como, de fato, uma grande encíclica. E o Papa Leão XIII passou a ser chamado até Nestor da humanidade, isto é, o grande inspirador de uma nova visão social cristã da sociedade, em que a luta de capital e trabalho seria superada não pela luta de classes, mas por uma transformação de parte a parte. O trabalhador exigindo seus direitos organizadamente e sendo organizados, e o capital mudando a sua maneira de realizar a sua missão, né, de produção, sem explorar, produzindo bens úteis para a sociedade e cumprindo as obrigações sociais, que aos poucos foram sendo definidas também em forma de legislação, de leis. O documento começa os termos do conflito, tornado possível pela supressão das corporações e artes de ofício, né, que existia antes para a defesa dos trabalhadores, né? E a Revolução Francesa acabou com essas corporações de artes de ofício e não colocou nada em seu lugar. E também houve uma secularização das instituições públicas, provocando uma concorrência desenfreada e uma usura exploradora, né? Aquilo que estava bem regulado nas corporações de ofício passou a ser selvagemente administrado pelo capital, que começou a fortalecer-se, a crescer, né, e a explorar a mão de obra. Naquela época, né, havia, como solução foi colocada, né, a solução da abolição da propriedade privada. Os socialistas, para realizar o seu sistema comunista, dissolviam, em primeiro lugar, a família no Estado, e ao mesmo tempo que dissolviam as economias particulares na economia coletiva. Tudo é coletivizado, né? Mas a família é anterior ao Estado e deve encontrar nele proteção e não opressão. Isso diz o Papa. Perante os perigos que a solução marxista apresenta de destruição da iniciativa individual e da família, que é importante que as pessoas possam ter a liberdade de tomar iniciativa dentro de uma legislação e da justiça, mas aproveitar a criatividade. Isso foi o grande fracasso do sistema socialista, né? O Estado é um péssimo gestor, nós sabemos. E começou na União Soviética a faltar tudo, como começou a faltar em Cuba também, e hoje na Venezuela, que pretende implantar o socialismo no século XXI, é um desastre. O desabastecimento, a falta de estímulo para produzir, enormes terras abandonadas, ninguém produz, o pessoal passando fome.
Quer dizer, esse é um sistema desastroso, o socialismo forçado. Uma coisa que você pode chamar social, um regime social, pode haver, uma economia social, tudo bem. Mas que seja voluntário, que seja implantado, não imposto de cima para baixo por uma ditadura, né? E, infelizmente, o socialismo teve sempre associado à ditadura, sempre. E as que ainda subsistem, Coreia do Norte e Cuba, são regimes ditatoriais ou autoritários, como na Venezuela. Então, não é o socialismo como tal no seu pensamento de gerar mais justiça e fraternidade, mas são os métodos, os meios que são usados por esses sistemas para implantar aquilo que eles julgam ser a grande redenção dos trabalhadores. O Papa diz, não é por aí, é por outro caminho, que é de criar uma nova mentalidade, tanto entre operários como entre os patrões, e levando os patrões a não serem esses usufrutuários, muito menos exploradores do trabalho, mas gestores dos patrimônios, dos bens, com iniciativa, com capacidade de gestão. E que isso não seja tudo colocado nas mãos do Estado, porque isso é um desastre que temos visto sempre acontecer, onde isso passou a ser um modo de produção. Quanto à riqueza, o Papa recorda a distinção entre posse e uso. A posse pode ser particular, como também há bens públicos. O Papa não nega que haja necessidade, e é bom que haja coisas que são do Estado, bens, né? Então, pode ser particular, mas mesmo o bem particular é de uso universal. Isso é um princípio da doutrina social. Nada é tão meu que não possa ser teu também. E sobre toda a propriedade, diz a Igreja, pesa uma hipoteca social. Olha, isso é uma doutrina tremendamente atual. Eu sou gestor desses bens dos quais eu sou proprietário. Eu devo seguir a legislação pertinente. Eu devo pensar no bem comum. Claro que sempre tem os caras que querem fugir disso, né, e explorar os outros, né? Esses, sim, têm que ser severamente controlados pelo Estado, né? Um Estado justo, com legislação social adequada e que vai cuidar disso, né? O que nós devemos, então, pensar? Um Estado que deve concorrer para a solução dos bens desejados que são realizados pelas forças que estão em confronto, em colaboração, que é o capital e o trabalho. E outro grande princípio que o Papa já advoga aqui, e que depois vai ser mais elaborado, é a prioridade do trabalho sobre o capital. O trabalho é que gera bens, não o capital. O capital é uma causa instrumental, é um instrumento necessário, mas não deve ser apropriado dos resultados sozinho. Por isso que o Papa advoga, haja uma participação, inclusive, nos lucros, né? A empresa sabe que gera lucros, e esses lucros, os recursos que são gerados, não são apenas do patrão, são de todos os que colaboraram, né? Então, aí nós temos o salário família, que foi uma grande reivindicação da doutrina da Igreja, e nós temos outras formas de um salário que seja realmente compensador, o que ainda, infelizmente, nem sempre acontece. Nós precisamos ainda avançar muito na aplicação dessa doutrina. Quanto à riqueza, o Papa recorda, então, essa distinção, né? E também a questão das greves. O Papa fala das greves, né? Na época havia greves que eram quase que explosões, né, contra a exploração desumana que se praticava na época, né? Mas o Papa dizia, em casos extremos, a greve é legítima, mas é preciso prevenir a causa das greves, que acaba prejudicando todos, tanto trabalhadores como também a produção, né? Proteger a vida das famílias e proteger também a vida sobretudo dos trabalhadores. Então o Papa exige o descanso dominical na semana. Imagine a China, que é considerado um dos protótipos hoje, né, socialista, né, regime comunista. Mas um capitalismo desenfreado, eles não têm, o trabalhador na China não tem direito a férias, não tem domingo, é trabalho de domingo a domingo. Eles nem falam em domingo. É todo dia, é trabalho, acabou. Então isso mostra como o socialismo, o comunismo, né, que se não tem um princípio ético que orienta
a regulação da economia e da convivência das pessoas, acaba caindo em extremismos. E aí nós temos todas essas formas de ditadura que acaba sendo exploração também. E pior, talvez, porque o trabalhador nem tem como se defender, né? Porque a oposição é violentamente reprimida, por exemplo, na Venezuela hoje, né? Pelos esquadrões do presidente Maduro. Então, o salário deve ser suficiente ao sustento de quem trabalha e da sua família. Vejam, já na época, o Papa dizia isso. Não basta pagar um salário mínimo, como nós temos hoje assim, mas o salário deve ser suficiente, não só para sustentar o trabalhador, mas também para a sua família, que ele tem a seu cargo. Quando o salário é como o exige a justiça natural, o operário poderá, inclusive, acumular algumas economias, como o Papa, então, aconselha. O operário que é justamente remunerado, ele pode colocar alguma coisa também e criar esses pequenos pecúlios, né? Para que o trabalhador tenha também a sua pequena propriedade, possa construir uma casa, ter os bens familiares, né? Então, e muitos conseguiram fazer isso, né? Sobretudo quem tem melhor formação, conseguiu também melhorar o seu salário, né? E reduzir as distâncias entre as classes possuidoras, a classe rica, e os trabalhadores, que foram cada vez mais se fortalecendo, né? Assim se realizou uma redistribuição mais equilibrada da riqueza, a partir dessa visão da doutrina social da Igreja. Leão XIII comprasse em antever os benefícios religiosos, morais e materiais desse reagrupamento dos trabalhadores católicos que criaram os seus sindicatos, primeiro os sindicatos católicos, mas depois foram juntando com outras pessoas. O sindicato deixou de ser chamado católico, mas já estava dentro deles a grande decisão, a grande vontade de se organizar. Juntar com todas as pessoas, hoje o Papa fala, pessoas de boa vontade, todos que queiram defender uma sociedade mais justa, né? Em suma, para dar a justiça às classes, ajuda sobretudo o amor e a fraternidade, que é inspirada na nossa fé cristã. Esta é que é a grande revolução que tem que ser feita. Sem ela, nós não conseguimos realmente mudar a sociedade de uma forma humana. E por essa, a Igreja, por meio, né, da sua doutrina social, deu uma contribuição de grande significado. Então, a Rerum Novarum é essa encíclica, a primeira, que abriu esse ensinamento social de uma maneira assim formidável, isto é, deu um significado novo, né, e uma força extraordinária para o Evangelho ser praticado. Então, resumindo, o ensinamento desta encíclica, né, ela coloca em evidência os princípios de uma solução conforme a justiça e a equidade, né? Ela quer vir em auxílio dos homens e das classes trabalhadoras em situação de infortúnio e de miséria imerecida. Ele defende a propriedade particular, o Papa, junto com o uso comum de bens. Opõe-se ao comunismo e ao materialismo e à luta de classes, mas busca a colaboração e a criação de uma nova sociedade em que todos tenham a sua participação, inclusive afirmada em leis. Afirma a dignidade do trabalho, a defesa da propriedade também para o trabalhador, como fruto do seu trabalho. E apresenta os critérios para um justo salário, né? A defesa da família, das corporações e dos sindicatos. Então, assim, a Rerum Novarum tornou-se a carta magna da atividade cristã no campo social. Enfrentou a questão operária como um paradigma permanente para o desenvolvimento da doutrina social cristã. Então, este é o resumo da primeira grande encíclica social que marcou a história da doutrina social da Igreja. E eu termino esse nosso quarto encontro, essa quarta, com mais uma frase, cito, do Papa Francisco sobre o meio ambiente. A quarta frase, então, que diz o seguinte, número 52. É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais
que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. Nesse trecho, nesse número 52 da Laudato Si, o Papa Francisco nos recorda a necessidade de nos vermos como única família humana, e que já não há barreiras, não há limites, não há fronteiras para essas questões sociais, a questão ambiental, né? Você não pode dizer agora aqui no Brasil vamos cuidar se em outros lugares não cuidam, e se em outros lugares não cuidam, não adianta também para nós. Então todos têm que tomar os mesmos cuidados com esse meio ambiente, não poluir, não degradar, né? Porque isto seria cair na globalização da indiferença. Então ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos e desejo que possam aprofundar também nas suas leituras, seus estudos desta maravilhosa encíclica da Rerum Novarum sobre a condição dos trabalhadores, dos operários, e que possamos continuar nos inspirando, né, no Evangelho para daí tirar as grandes leis, grandes lições para a vivência cristã dentro da sociedade e a organização do bem comum para todos. Muito obrigado e até o próximo encontro. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.